né? Para que você quer ser o The One, né? Qual a motivação por trás disso? E foi nesse momento que eu entendia que atrás de um CEO, atrás de grandes corporações, há pessoas, há seres humanos. E, Glória, que tal se você levitar? Em vez de eu levitar minha assistente, você levitar. E você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada numa matéria jornalística. Uau. Como é que o mágico vai fazer a mágica com um baralho vai cobrar R$100 e eu vou cobrar R$100, sendo que o cachê de um assistente meu ia custar muito mais que R$100? Claro. Então foi uma nova categoria e nessa nova categoria eu era a autoridade. E hoje está comigo uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, que é o meu querido amigo Isao Imamura, o maior ilusionista da América Latina. Estamos começando mais um programa The One, pessoas extraordinárias com cara. Para que você quer ser o The One, né? Qual a motivação por trás disso? Comeu mal, vai morrer. Vai morrer. Mal. Olá, amigos da The One, Eduardo Almeida com vocês em mais um podcast onde nós trazemos pessoas extraordinárias. E hoje está comigo uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, que é o meu querido amigo Isao Imamura, o maior ilusionista da América Latina. No último encontro eu trouxe o Rafael Takei e a minha história com o Isao é muito interessante. Só contextualizar um pouquinho. O Isao eu conheço desde que eu era adolescente lá, ou pós-adolescente. Quando eu conheci o irmão dele, já eu era mestre de treinava Kung Fu, e o irmão dele era mestre de Kung Fu já na época, o Léo Akimamura. E um belo dia eu tô assistindo Fantástico e aparece, vamos trazer um ilusionista do nível dele, de Copperfield, e veio um tal de Isao Imamura. Eu falei, caramba, Imamura só pode ser irmão do Léo Imamura. E os anos passam, sempre acompanhando aquele cara que fazia sumico, caminhões no palco, sempre impressionado. E quando eu vou para um evento, convidado para ser um dos facilitadores do evento lá, ajudar o Rafael, eu encontro esse cara ao vivo. E qual é a minha grata surpresa de encontrar um ser humano extremamente gentil, extremamente educado, fácil de lidar. Eu conheci ele como uma estrela global da área de magia e de repente eu conheço um cara que é extremamente acessível, um cara muito bacana, e aí foi amor à primeira vista. Isao, querido, seja bem-vindo. Alegria estar aqui, Edu. Muito bacana. Isaozinho, que bom ter você aqui com a gente, contando um pouco sobre essa tua trajetória. Fala para o nosso público um pouco sobre a tua vida, sobre a tua trajetória de atuação aí dentro dessa área que a gente está trabalhando. Muito legal. Eu sou o cara mais improvável de ser um cara público, né? E por que improvável? Porque eu era completamente tímido, eu tinha alguns problemas de autoestima, eu tinha baixa autoestima porque eu era o único asiático da minha classe. Será que sofreu bullying? Isso era motivo de bullying. Japonês pra cá, né? Come muito arroz, por isso tem o olho puxado, aquelas histórias todas que a gente já está cansado de ouvir. E o que acontece era que realmente eu achava que eu perdi o senso de pertencimento, porque eu achava que eu não pertencia ao Brasil. E foi nesse ambiente que eu cresci. E eu entrei na mágica justamente por isso, porque meu pai, preocupado com isso, falou: como que a gente podia incentivá-lo a se relacionar com mais pessoas? Foi então que aprendi como que poderia me comportar socialmente para me relacionar melhor. E desde os 10 anos de idade comecei a trabalhar com ilusionismo. E o ilusionismo tem a ver com isso. Por exemplo, muito simples. Por exemplo, aqui, o que tem a ver com o ilusionismo? É uma carta que você pega, né? E o que acontece com a carta? Você faz esse movimento, ela some e aparece na orelha, né? E como funciona isso? Qualquer pessoa consegue fazer? Consegue se seguir este princípio. Para mim, a mágica e o ilusionismo tem a ver com a arte de decidir o que você vai expor ou vai deixar de expor para um determinado público, Perfeito. Num determinado ambiente, num determinado momento, para obter um determinado resultado. Perfeito, cara. Simples assim. Que genial isso, né? E quando a gente para pensar no marketing, é a mesma coisa. Exato. Então, a gente vai trabalhar a autoridade, que é um tema forte aqui que a gente tem trabalhado no The One. Nós nos tornamos autoridade quando escolhemos o que queremos mostrar. Perfeito. E aí vem uma coisa muito interessante, que boa parte das pessoas, ingenuamente, acha que tem que levar para a área pública a pessoa que ela é. Ele não entende que, na verdade, nós somos uma persona, né? Então, eu estava brincando esses dias com meus alunos, dizendo o que você não entendeu ainda é que o dia que você vira uma autoridade, não existe mais Instagram pessoal. Nada mais teu é pessoal, você é público. Exatamente, é isso mesmo. Então, saber distinguir isso é muito importante. E essa é uma qualidade do The One. Eu creio que, quando eu vi essa mentoria, eu falei, essa mentoria é especial, porque ela mostra exatamente isso, sem muitas
máscaras, porque muita gente fala sobre autoridade, sobre posicionamento, só que não fica muito claro muitas vezes, né? E o The One, ele posiciona muito claramente o que a pessoa tem que fazer, como ela tem que pensar, se ela deseja ser de fato autoridade na área dela. E foi muito legal para você contextualizar também. O Issal veio para o time daqui da Brasil, né? Temos a honra de tê-lo agora como um dos nossos sócios aí da área de educação corporativa. E já vamos falar um pouco sobre essa transição de carreira que ele fez, mas foi muito interessante porque quando a gente começou a ver, né, um cara como ele, que tem... Quantas mil pessoas tem no teu Instagram mesmo? Hoje tem 250 mil pessoas, mas foi algo que eu comecei depois da pandemia apenas. Você veja só. Mas por que ele traqueou rápido? Porque ele é uma autoridade, ele é uma referência, né? Só que ao mesmo tempo, a gente conversando, né? A gente vai seguindo aquelas tendências, aqueles modismos, 250 mil pessoas, mas a mensagem não estava clara. E aí, o que eu gosto muito dele, que é por isso que ele está com a gente também, porque a humildade de ouvir e entender. Porque com tudo que você tem, e é um ponto crítico que a gente vê muito no mercado, algumas pseudo-autoridades ou especialistas, que eles são professor de Deus, né? E você sempre com essa humildade de dizer, cara, muito bacana, e a gente sempre conversando e querendo aprimorar, querendo transformar, recebendo com entusiasmo os novos conhecimentos, da mesma forma que pessoas que estavam começando a carreira ali de palestrante. Então, Issal, você falou que você se tornou mágico inicialmente de forma improvável. E como é que foi essa tua jornada dentro do campo da ilusão? Porque, cara, eu lembro de você desde 90 e tantos. Aliás, surpresa, esses dias a gente estava num evento juntos e eu falando sobre algumas coisas, ele falou, então aquele livro lá de Kung Fu sou eu. Você tá brincando? Sou eu chutando lá com os Nunchaku. Cara, eu nunca... Olha que versátil. O cara tava num livro de Kung Fu, ele um dos caras estava lá socando. Então a tua carreira ela é bem plural. Outra curiosidade, esse homem é formado em Direito pela USP. E umas coisas que eu nem fazia ideia. Então como é que foi essa jornada, rapaz, tua, dentro de vir do Direito? Como é que aconteceu isso? Foi uma jornada natural. Por exemplo... Como eu era tímido, eu não me relacionava bem com as pessoas. Então, eu tinha um emocional muito abalado o tempo todo, né, quando criança. Aí, meu irmão sempre foi um amante das artes marciais. E na época ele já era professor, mestre já. E ele falou, então por que você não treina artes marciais, né? Uhum. E eu não obrigatoriamente com ele. Ele falou, treina judô, por exemplo. Aí que você começa, né, a entender um pouco mais do espírito marcial. E foi então que eu comecei a treinar essas artes marciais. Depois eu fui lá, migrei para o estilo dele, Wing Chun, né? O Léo naquela época. Ainda nem tinha o Wing Chun ainda. Não. O Léo era especialista em armas, o Kobudo, armas marciais japonesas. Isso, eu lembro. Né? E aí tinha o Nunchaku, o bastão, né? O Tonfa, que depois foi incluído como armas da polícia... Militar, civil também, da polícia municipal, né? Exato. Isso. E o que acontece? Essas armas, eu me tornei um mestre nessas armas. Então, o Nunchaku, né? A gente fazia combates com o Nunchaku, né? E as pessoas saíam machucadas. Assim, era muito louco, né? Bem interessante. Foi uma experiência muito interessante na minha vida. E fazíamos muitas demonstrações de artes marciais. Mas foi aí que eu comecei a entender que não apenas eu tinha que, se eu quisesse treinar, né, uma parte do treinamento também era me expor e demonstrar, fazer a demonstração. Então, aquele cara que era tímido, quando começou a praticar artes marciais, foi obrigado também a demonstrar artes marciais. Né? E foi aí que eu comecei a entender como que era importante aquilo que a gente fazia, compartilhar com as pessoas. E foi nesse processo que depois eu aprendi a mágica, com 10 anos de idade também, mas mágica era um hobby. Tá. E me acompanhou toda a minha infância depois da adolescência, mas meus pais não queriam que eu fosse artista. Claro. Imagina, meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica. Você de advogado ou mágico? Exato. Que dúvida. Artista, não tinha artista nenhum na família. Outra coisa, artista era coisa na época de quem não queria estudar vai ser artista, ou então é alguém que não levava a vida a sério. E eu também, eu falei, eu não tenho jeito para ser artista mesmo, eu sou um garoto, né, apenas de tímido aí, né, de classe média que não sei de nada também. Então, não tinha aspiração a ser um artista famoso, nada disso. Mas aí, então, meu pai falou, então tem que estudar, né, vai estudar então. E foi então que eu me formei em Direito, estudei na Faculdade de Direito. E, curiosamente, lá em Direito eu aprendi algo que vai além do direito. Aprendi que se você não faz aquilo que você ama, ou você não decide amar aquilo que você faz, você não vai prosperar, né?
E eu não amava direito, né? Lá eu estudei na classe do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes tinha cabelo na época ainda, né? E eram pessoas sérias, eles amavam tinha a direito. cara do direito, né? Tinha a cara, eles amavam aquilo que faziam. Eu não, ficava assistindo as aulas de direito internacional sonhando em estar em Las Vegas, né? Como é que eu podia levitar alguém? E não tinha nada a ver, mesmo sentado lá, lá no Largo São Francisco. Mas foi bom, porque eu tive muitos amigos lá, formei muitos amigos lá, os professores também, eu comecei a admirar muito os professores. E depois que eu me formei, dei o diploma para o meu pai e falei, pai, eu vou seguir aquilo que está no meu coração. Né? E ele falou, o que é? Né? Concurso para juiz? Né? Eu falei, não, pai, concurso de mágicos em Las Vegas. E aí eu fui para lá e não tinha umas economias que eu tinha feito, mas meu pai sempre me apoiou. Olha que engraçado, mesmo eu não fazendo aquilo que ele esperava, ele sempre me apoiou. Em todas as viagens que eu fiz, ele sempre foi uma pessoa que esteve ao meu lado, e em Las Vegas eu conheci o maior espetáculo de ilusionismo da Terra, que é o do Siegfried Roy. Sim, é de fato. Até hoje é considerado o maior espetáculo. E o que aconteceu? Lá eu tive uma frustração, porque eu falei, como é que eu vou montar este sonho no país que eu moro, que é o Brasil, né? Se preciso de milhões, eram milhões, é um espetáculo milionário aquilo lá que eu vi. E não é, porque eu não queria fazer mágicas com cartas, eu queria fazer mágicas, né, que eram grandes, então pessoas que apareciam, carros que desapareciam, elefantes que surgiam do nada. E quando cheguei aqui no Brasil, fiquei muito frustrado com isso aí. E eu falei, vou ter que encarar a minha realidade. E foi nesse momento, então, que mais uma vez o cara comum, né, recém-formado, sem saber o que vai fazer da vida, pensou, cara, vamos tentar, por que não? Né? Já que perdido por perdido, claro, vamos tentar aqui no Brasil. E foi então que eu comprei uma levitação. Lembro, nunca esqueço disso. O que é comprar uma levitação? É um maquinário onde uma pessoa fica no ar. Né? Um maquinário que fica escondido no corpo e você deita a pessoa nesse maquinário, parece que ela está voando. Entendi. Esse que é o maquinário da levitação. E eu gastei o que eu tinha para comprar esse maquinário. E para quê? Para nada, né? Porque nem show eu tinha, não ia monetizar nada com isso. É aquelas coisas que você faz meio sem pensar. Intuitivamente, né? Intuitivamente. E eu lembro que nem dinheiro para pagar assistente eu tinha. Mas eu tinha uma namorada que aí no final de semana pegava ela, deitava ela em cima da levitação. Sobrou para ela. Sobrou para ela e ensaiava o dia que você falou que se ia serrar, ela desistiu, né? Aí as coisas foram piorando, ela fugiu. Mas o que aconteceu foi isso. Eu usava o recurso que eu tinha. E curiosamente, quando tinha essa levitação, ligou um programa fantástico da Rede Globo, né? Que era o programa de maior audiência. Nossa, o que era o Fantástico naquela época, né? Era 70% de Ibope, né? Exato. O Brasil inteiro assistia. E aí, quando eles me convidaram, era a única coisa que eu tinha para levar era a levitação. Não tinha mais nenhuma outra mágica. E eu lembro que eles não pediram isso, eles pediram coisa simples. Eles falaram, olha, leva coisa simples aí que para não dar muito trabalho de filmar, né? Porque o tema da matéria não era os mágicos do Brasil. O tema da matéria era o Brasil na sua pior crise econômica. Entendi. Tem que ser mágico para sobreviver nesse país. Então eles iam fazer uma espécie... metáfora, uma né? metáfora, exato. Então eu ia mostrar uma porção de mágicos lá para, né, para mostrar isso. Resultado, eu tive a ideia de, naquele momento, usar a levitação e falei assim, Glória Maria, ela que era a repórter falei, Glória, que tal se você levitar? Em vez de eu levitar minha assistente, você levitar. E você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada numa matéria jornalística. Uau! Né? Aí eu falei isso, nem sei de onde que saiu isso. Da falta de juízo. Exato, talvez da falta de juízo. E ela aceitou, os olhos dela brilharam e ela falou, maravilha, eu topo fazer isso aí. E você vai encerrar a matéria então dos mágicos. Eu falei, tá bom. E fizemos a levitação, foi uma maravilha. Ela chegou e no final falou, e esse aqui é o Ixal Mamura. Eu lembro. O ilusionista, né? O primeiro ilusionista da história do Brasil. Resultado, o programa foi um sucesso. E foi então que, embora eu não tenha ganho um centavo, claro, ganhei o quê? Visibilidade. Posicionamento. Posicionamento, né? Mesmo porque o mágico e ilusionista, na época, não tinha nenhuma diferença. Tá. O mágico era sinônimo do ilusionismo. Sim. Eu criei essa diferença para falar o quê? Que o mágico usa recursos pequenos, como cartas, né, coelhos. Perfeito. O ilusionista precisa usar recursos muito maiores. Pessoas, equipamentos, transportes. Então,
Ele vai escalar, né? Ele vai escalar essa relação. Escalar a relação, e eu não poderia, não tinha sentido eu cobrar a mesma coisa que o mágico cobrava, embora tudo fosse na cabeça do brasileiro, Sim. tudo era mágico. Eu falei, não tinha sentido isso. Como é que um mágico que vai fazer a mágica com um baralho vai cobrar R$100 e eu vou cobrar R$100, sendo que o cachê de um assistente meu ia custar muito mais que R$100? Claro. Então foi essa relação que o brasileiro não tinha. Então eu criei essa diferença do mágico e do ilusionista. E foi pela primeira vez em 93 que a Glória Maria anunciou essa diferença, porque eu falei para ela anunciar. Sim. E nem dos Estados Unidos ainda Estava claro isso, não né? estava claro. Só depois de 10 anos é que os Estados Unidos reconheceram que há uma diferença entre mágica e ilusionismo. Resultado, então, depois disso, desse programa no Fantástico, eu fui defender na televisão o que era ilusionismo. Eu tinha que explicar para o público brasileiro o que era ilusionismo. E foi nesse posicionamento, então, que aconteceu. Mágica, que não era muito bem vista na época. Claro. Eu criei uma nova categoria e nessa nova categoria eu era a autoridade. Né? Sim. E sendo autoridade nessa categoria, eu comecei a ir nos programas defender. Mas foi nessa situação que eu tive que ser corajoso, porque veio uma proposta. Uma corporação gigantesca, multinacional, ligou para mim e falou, você fez lançamentos de produtos, né? E eu não... Peraí que nós vamos entrar nessa conversa. Mas aqui a gente tem algumas lições bem interessantes já pra gente tirar, porque tá indo muito bem. O Issal tá trazendo pra gente vários pontos que a gente tem que aproveitar aqui. Curiosamente, a gente fez uma convenção agora, anteontem, semana passada, e tinha um rapaz que fazia mágica, bom mágico ele. Daí eu falei, você sabe quem tá no meu time? Ele quem? Issal Imamura. Ele falou, não. O Issal Imamura tá no teu time. Eu falei, sim, ele é nosso sócio. Cara, o cara ficou assim, de queixo caído, sabe? Pra ver como você impacta pessoas pelo Brasil, né? E uma das coisas que a gente percebe aqui, do que o Issal tá trazendo, veja só, quando ele começou, não existia um mercado. Ele criou o mercado. Aqui a gente vê o que é uma autoridade. A autoridade, ela não segue tendências, ela dita tendências, ela cria tendências. Naquele momento você percebeu que você queria fazer algo que era muito maior. Você foi buscar no melhor mercado dos Estados Unidos, só que você chegou aqui e não tinha mercado. Qualquer pessoa ordinária diria, putz, não tem um mercado para mim. Uma pessoa extraordinária vai fazer o quê? Oba, não tem um mercado, vamos criá-lo. Então, você tem a coragem de ditar uma tendência e aí não é coincidência que a Globo te acha porque você estava já fora do padrão do seu mercado. Então aqui a gente já começa a entender algo muito importante para você que quer ser uma autoridade. Quando o Issal, ele entende que ele é apaixonado por mágica e ele entende que ele quer viver disso. Primeiro ponto, ele investe, e aí vem um ponto importante que você foi para os Estados Unidos, cara, você comprou uma máquina lá que nesse nem tinha dinheiro como pagar. Então olha aqui, você investiu, porque o que eu vejo muito, sabe, Issal, as pessoas querem ter retorno. Então o que você quer ganhar? Edu, você ganha lá 20 mil por uma hora de trabalho, né? Você cobra 100 mil por um dia de trabalho. Eu acho que é simples, vai chegar nesse valor. Ela não entende que para chegar nesse valor, quanto eu investi para poder cobrar isso. Então, o primeiro ponto, desde o início, ele investiu muito na carreira, ele fez formações, ele buscou o melhor equipamento, ele foi nos melhores lugares, ele conviveu com as melhores pessoas para ter referência. Ponto 1. Ponto 2, o que a gente percebe aqui? Ele identificou que não havia um mercado aqui. A maioria das pessoas voltaria de, não tem mercado, vamos embora. Mas você fez como os melhores fazem. Você voltou e falou, bom, não tem um mercado, vamos criá-lo. E aí você tem a coragem de explorar um mercado que ainda não existia, inclusive determinar uma tendência. Eu sempre digo, especialistas seguem tendência, autoridades ditam tendências. Eu falei agora recentemente que o Steve Jobs nunca fez uma pesquisa de mercado. Porque ele dizia, as pessoas não sabem o que querem. Não adianta perguntar para elas, até porque se é uma coisa que ninguém viu, como é que eles vão saber se é bom ou não? Eu tenho que mostrar que é bom. E aqui você fez isso, você mostrou que havia algo além da mágica, existia um universo com possibilidades muito maiores. Hoje o Issal, inclusive, nós vamos falar sobre isso, o posicionamento dele é sobre extraordinário. Negócios extraordinários, liderança extraordinária, empresas, carreiras extraordinárias. Então, desde aquele momento, já estava com você esse chamado do extraordinário. Mas aí você foi para a Globo, foi para o Fantástico, mais de uma vez, inclusive, que eu lembro, teve uma caixa também que você fez sumir um negócio lá dentro. Eu lembro também das duas. E aí você, depois, quando você chega, o mercado reconhece você. O que aconteceu? Na verdade, isso foi até antes, Eduardo, da gente ganhar esse estrelato todo. Né? Foi bem antes, foi no comecinho, quando eu apareci uma vez só no Fantástico, fazendo a Glória Maria levitar, logo em seguida veio um desafio que eu tinha que decidir se aceitava ou não. Olha só o que aconteceu. Uma corporação, né, ligou para mim falando se eu poderia fazer um lançamento de um produto. Algo que
não era muito comum, porque imagina, se você trabalha na área de artes e entretenimento, o que você imagina? Apresentar um espetáculo numa casa de espetáculo, num teatro. Aí vem alguém e fala assim, você pode fazer um lançamento de produto né, num ambiente corporativo para centenas de jornalistas que estarão lá para olhar esse evento? Aí você fala, caramba, é um outro mundo diferente. E uma coisa que eu não gostava era de mentir. E eles perguntaram para mim, você já fez isso antes? Né? E eu não menti, eu tinha feito realmente. Eu fiz 2 vezes, Eduardo. Fiz 2 vezes isso, Edu. E as 2 foram um fracasso. Só não falei. Só não falou essa parte. Só não falei essa parte, mas eu não menti. Falei, fiz 2 vezes. Você, como bom advogado, não é obrigado a criar causas contra você, né? Então o advogado, ninguém é obrigado a criar situações contra si mesmo, né? Provas contra si mesmo. Exatamente. E aí foi que eu falei, não, já fiz. Ele falou, então tá bom, então eu quero encomendar um projeto com você. Eu falei, tá bom. Eu quero que você lance esse produto. Eu falei, que produto que é? Imagina que era alguma coisa, né? Que pode ser? Um alimento, alguma coisa que você coloque no bolso e faça aparecer. E ele falou, é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Né? Só isso. Só isso. E a empresa era a Scania do Brasil. Né? Isso em 1993. Na época, o que a gente faz quando a gente recebe um projeto desse? Né? Eu falo, tá bom, vou fazer o projeto para você, depois você me dá a devolutiva. Só que nessa de fazer o projeto, eu não sabia como fazer isso, exatamente como fazer aparecer um caminhão. Não era uma coisa que eu já sabia fazer. Claro. Né? Ilusionista, ele pode fazer dezenas ou centenas de técnicas diferentes e não fazer exatamente aquela técnica que foi pedida. E era o caso do caminhão, não tinha feito. Então eu falei, bom, vamos buscar referência. O que aconteceu? Não tinha referência. Né? Primeiro, 93, era antes da internet, então não tinha como pesquisar na internet, né? Não existia isso. O que eu tinha de recurso era o quê? Ver que o que brasileiro já fez, brasileiro nenhum tinha feito nada disso, e que o americano fez com alguns livros que a gente recebia, algumas revistas que eram mais atualizadas do que o americano está fazendo. Ninguém tinha feito isso na história. Velho. E aí eu tinha que decidir se eu falava, olha, deixa para lá, né? Obrigado pelo pedido, mas não vamos poder te atender, a gente cria uma desculpa qualquer e não atende. A gente chama aqui na nossa empresa do índice de VDM. O índice de vai dar merda está crescendo. Era bem alto esse índice no caso. E aí eu pensei, bom, mas também aí que vem o posicionamento, né? O que eu quero, né? Eu queria ser ilusionista, porque se eu quisesse ser mágico, era mais fácil comprar um baralho e acabou. Mas eu queria ser ilusionista, eu queria fazer coisas grandes aparecerem, pessoas sumirem. Você pediu, o papai do céu deu, né? Exato. Então o que eu agora vou, né? Eu não vou aceitar um projeto desse? Não, vou aceitar. O que eu fiz foi minha lição de casa certinho. Porque o que eu fiz com os outros projetos que eu errei? Eu fiz um manual do fracasso. O que quer dizer isso? Eu fiquei tão indignado com o resultado errado que eu coloquei no papel tudo que eu fiz, né, e que deu errado no final. Ou seja, se alguém seguisse aquele manual, ia chegar no manual do fracasso e ia fracassar que nem eu fracassei. Só que aí, com aquele manual do fracasso, o que eu fiz? O manual do sucesso. Claro. Eu inverti toda a mecânica. Então, por exemplo, tinha uma equipe que era amadora. Esse era um ponto fraco. Eu falei, bom, o sucesso, então, é agora ter uma equipe profissional. Eu tenho que formar essa equipe profissional. Segundo ponto, eu não tinha um lugar. Eu fazia tudo dentro do meu quarto, da minha casa mesmo. Não, eu tenho que ter um espaço maior para fazer os testes acontecerem. Então, quando eu coloquei fiz o manual do sucesso, baseado no fracasso, eu tive mais coragem também de falar, não, eu tenho um manual do sucesso para o caminhão aparecer. Vou aceitar esse projeto. Mandei a proposta, o que eu não fiz foi cobrar barato, porque nos outros projetos eu cobrei pouco. Por quê? Com medo do mercado não aceitar, eu falei, não, se o mágico cobra X reais, vou cobrar 10 vezes mais, já tá bom demais. Mas quem disse que 10 vezes mais cobria? Viabilizava. Não viabilizava nada, não pagava nem os custos. E nessa vez eu fiz a matemática certa. Eu falei, vou cobrar o que tiver que cobrar. E quando vi, parecia o preço quase de uma campanha publicitária. Mas eu falei, é isso aí, pegar ou largar, né? E surpreendentemente, depois de 15 dias, a empresa falou, tá fechado com você,
vamos fazer o lançamento de produto com a sua ideia. Então vamos parar aqui, porque já temos milhões de lições antes da gente continuar. Olha só, galera, que coisa impressionante. Primeiro que a lição não veio do sucesso, veio do fracasso. E a gente vê muito nas empresas uma tendência a negar o fracasso por como se ele depreciasse a carreira, né? A pessoa, pega uma pessoa que falhou e manda embora. Ela não vai errar de novo, só que vai acertar na outra empresa. Você acabou de perder um cara que aprendeu. E tem outro ponto importante também, que todas as vezes que eu nego uma aprendizagem, eu não aprendo, eu não aprimoro, eu não melhoro. Você contou essa história de aceitar o desafio, e eu também tive várias vezes, mas teve uma que foi curiosa com o Eugênio Mussac, que é um grande palestrante, amigo, mentor, né? E o Eugênio, em 2012, chegou para mim e falou assim: Edu, você faz team building? E a gente conversando, porque tem uma demanda grande. Aí eu falei: faço, claro. Fala o que você tem. Eu fui correndo pro banheiro, fui olhar o que era team building, cara. Eu nem fazia ideia do que era team building. Boa. Mas assim, eu sabia que eu fazia, só não sabia o que era team building. Sim. Aí eu vi que era treinamentos baseados em dinâmicas. Mas isso aqui eu faço. Até porque ele me contratava para fazer dinâmicas de grupo nas atividades dele. E daí eu peguei a minha esposa, que é formada em teatro musical, falei: Deia, tem uma bomba aqui. Uma multinacional quer fazer um negócio. Ela falou: você é muito louco. Eu falei: sim, eu sou, mas eu sei que a gente consegue entregar. E dali para frente a gente começou a explodir no mercado, porque a gente teve a coragem de ousar, né? Eu sabia que eu tinha recurso, eu sabia que eu tinha experiência, que eu tinha talento. Eu só não sabia como é que era. E eu fui buscar os melhores e descobri rapidamente e apliquei. Então aqui a gente começa a perceber, gente, se você quer ser the one, se você quer ser uma autoridade, olha, substitui o medo por ousadia. Agora, ousadia não é ser incauto. O ousado, olha o que ele acabou de falar. A primeira vez ele foi incauto. Ele foi lá, vou dar ok, vou fazer, não cobrou. E ele sabia que o que tem valor tem preço. Então, se você é para fazer, você quer fazer sumir um caminhão, você tem que pagar o preço de sumir um caminhão. E qual é a surpresa? Muitas vezes o cliente não compra porque você não acha que vale. Você não vê valor naquilo que você está fazendo. Como ele acreditou, falou: cara, eu vou fazer, mas vou cobrar. Ele acreditou, o cliente acreditou, e agora vou entender o que aconteceu com essa história. Bom, e o caminhão, então, foi a chamada suprema aparição de um caminhão, né? Foi o nome que nós demos para esse projeto. E o grande desafio era o quê? Os fornecedores. Não tinha fornecedores. 1993, antes da internet, e 93 não tinha esses box truss que a gente conhece hoje, que são essas estruturas que você monta o que você quiser. E o meu desafio era montar uma garagem gigante, onde eu mostrava essa garagem completamente vazia, e quando fechava a garagem e abria novamente, o caminhão estava lá, esplendorosamente. Esse que era o... De onde é que vinha esse caminhão? Essa era a promessa, né? A promessa era essa. Sim. E eu lembro muito bem que nós tivemos que, inclusive, pegar o caminhão para fazer os testes com ele. Mas antes disso, a busca era o fornecedor. E quanto tempo ele demorava para fazer, será, essa estrutura também? Né? E eu lembro que o evento já era para 2 meses seguintes, né? Para o segundo mês seguinte. Então, eu fechei hoje, daqui a 2 meses eu tinha que entregar o projeto. Resultado, não tinha fornecedor. E aí nós encontramos um fornecedor que meu primo, engenheiro civil, falou: olha, eu conheço uma pessoa que trabalha com estruturas, né? Do que é? Eu falei: de alumínio, não pode ser de madeira porque pesa muito. Ele falou: tá bom, então de alumínio eu conheci, não serralheiro. Eu falei: legal. Né? Ele falou: ele era especialista em estruturas. Eu falei: legal. Aí quando cheguei lá na oficina dele, especializada, né? Box de banheiro. O cara era bom em box de banheiro, né? Jesus amado. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ele olhou o projeto, ele falou: eu faço esse projeto. Porque ele tinha lógica, né? Ele tinha lógica, ele gostou do desafio. Gostou do desafio, era um cara ousado também. E aí ele cobrou um valor, ele falou: só tem um problema, Issal. Eu só posso entregar isso daqui a 30 dias, porque é o tempo que eu vou demorar para produzir isso aí. Eu falei: caramba, né? E dinheiro na frente. E dinheiro na frente, né? Mas está tudo bem, a gente deu um sinal, fizemos com esse projeto aí. Enquanto isso eu ia ensaiando a equipe, né? Eu tinha que recrutar a equipe de bailarinos, a equipe de técnica, de produção. Não existia ninguém. O show todo era seu? O show todo, e não existia nenhum profissional no Brasil. Nenhum. Eu tive que formar 1 a 1. Las Vegas mesmo, assim. Las Vegas, né? Quer dizer, graças a Deus eu tinha visto Las Vegas, eu sabia como que era uma estrutura necessária para isso. Aí tinha né? Então, pessoal, o técnico de som, o técnico de luz, tinha todo mundo. E aí fui juntando esse time e fui treinando. Aí eu precisava de um espaço. Meu espaço na minha casa não dava. Aí eu tinha uma prima minha que tinha uma casa gigante que não vendia nunca. E lá o quintal da casa dela serviu para a gente fazer os ensaios necessários. E foi esse processo que aconteceu.
E o que aconteceu? Chegou o grande dia do teste final. Né? O dia em que a gente ia ver se esse equipamento estava funcionando, se a teoria que nós tínhamos ia funcionar de verdade, porque ninguém tinha feito isso na história. Claro. Eu lembro que a multa contratual era muito grande, Edu. Sim, imagino. Sim, né? Eu lembro que meu pai, quando pegou o contrato, né? Ele estava lendo. Você tá maluco. Aí eu falei, eu animado, né? Eu falei, pai, olha, nosso primeiro contrato como ilusionista, né? Eu falei para você que ia dar certo, né? Eu não me formei em Direito, não segui Direito, mas eu queria seguir esse meu sonho. E tá dando certo, esse é o primeiro projeto da minha vida, né? Aí meu pai não falou nada, ele só olhou, aí só foi na página da multa contratual. Eu nunca esqueço disso. E ele falou, filho, você viu o tamanho da multa? Eu falei, do que, pai? Se não... Eu falei, mas isso é se não der certo, né, pai? Não existe essa possibilidade. Não vai dar certo isso aí. Aí ele falou, mas se não der certo, eu posso vender a casa, posso vender todos os carros não cobre. E não vou cobrir essa multa. Eu falei, pai, não se preocupa, pai, eu sei que eu estou fazendo. Né? E é isso que é um trabalho, acho que também né, da pessoa que quer buscar esse posicionamento para ser o primeiro, não tem jeito, ele tem que ser ousado. Vai ter que pagar o preço, né? Pagar o preço. Quantas vezes eu falei, cara, eu queria ser o segundo, porque o primeiro já pagou o preço, o segundo é mais fácil. Né? E aqui tem mais uma lição bem importante, duas, na verdade, bem legais, que a primeira delas que a gente viu. Quando você não tem equipe, você vai ter que formar a equipe. E aí vem um ponto crítico. Às vezes é mais fácil formar uma equipe sem vícios, acreditar na qualidade. Você pegou, por exemplo, aquele cara lá do boxe, né? Ele tinha a mesma mentalidade que você, mentalidade agressiva. Então você juntou essas pessoas com a mesma mentalidade e formou. E às vezes é melhor fazer isso do que tentar pegar gente viciada de mercado, cheia de vícios comportamentais e crenças limitantes. O segundo ponto que a gente identifica aqui, né? Como é que você foi construir essa solução? Como é que você foi buscar onde é que tinha alternativa? Tem uma estatística interessante, Sal, que diz assim, ó, comprovada, né? 100% das pessoas que criam um problema numa organização não traz a solução para o problema que ela criou. Aí você pega 70% das pessoas que olham o problema que o outro criou e falam, cara, eu só sou o vigia da noite, só trabalho aqui, não tenho a solução para isso aí. Cruza os braços. Aí 20% vai resolver o problema que alguém criou. Normalmente essas pessoas vão resolver o problema reclamando, dizendo, o cara criou problema de novo. Só 10% vai focar na oportunidade. Então a mentalidade do The One é essa aqui, é a mentalidade que foca na oportunidade. Olha só, o pai dele, como uma pessoa conservadora, foi lá onde é que está o risco. O pessoal falou, não dá, não tem como. Ele olhou, por que não dá? Não é se não dá, é por que ninguém fez. Então, para você ser The One, você tem que ter a coragem de ser a pessoa que vê oportunidade, não que vê problema. E isso muito pouca gente tem, porque as pessoas esperam, elas querem ter o prêmio do risco com a segurança de quem não arrisca. E essas duas equações não vão andar junto. Não vão andar junto. Muito bacana. E aí você conseguiu, como é que foi o desfecho disso? E aí chegou no meio do processo, no dia da demonstração, foi o dia em que eu perdi a cabeça. Jesus. Lá eu falei, estragou tudo, eu fiz uma maior besteira da minha vida, agora não sei como é que eu vou voltar, não tenho dinheiro para pagar multa, não sei o que fazer na vida. Mas por que aconteceu isso? Foi o momento em que foi feito o teste, então. Chegou a estrutura linda, maravilhosa, né? E aí, abre a estrutura e vamos começar o ensaio, então. Música, né? Bailarinas dançando, né? Técnicos funcionando, tudo, coreografia. Abre a porta, né? Mostra aquela estrutura gigante, aquela porta gigante tombando assim. Não tinha nada, né? Luzes mostrando que não tinha nada. Fecha a porta. Aí, questão de segundos de novo. Aí, quando tombava de novo, fumaça já estava saindo. Quando tombou a porta... Cadê o caminhão? E era um ensaio já na véspera do dia do evento. E você pensando, eu vou morrer com uma multa gigante. Aí eu falei, pessoal, para tudo. O que aconteceu? Cadê o caminhão? Né? Porque isso que é interessante, que o ilusionista também é interessante eu contar essa parte, que como você como autoridade, como líder, você está na mão da tua equipe muitas vezes. Claro. Por isso que você tem que saber liderar para deixar a sua equipe com autonomia, porque Sim. O problema agora está na mão deles. Eu não podia fazer nada, tanto que quando abriu a porta e o caminhão não estava, o que eu podia fazer? Nada. Eu só podia preparar, eu ensaiar e perguntar o que aconteceu. E aí aconteceu o grande problema. O que aconteceu foi que o Abílio, né, que essa pessoa responsável pela estrutura de alumínio, ele identificou o seguinte: é uma estrutura muito grande. Tinha 15 metros, né, de vão livre. E ele falou que o que aconteceu? O alumínio, mesmo sendo um perfil muito, muito grosso, firme,
ele curvava, porque era muito longo. Então ele curvava, Ah, sim, claro. travava as portas secretas que abriam para o caminhão entrar. Por isso que o caminhão não entrou, Entendi. porque as portas Travaram, estavam travado sim, claro. com a barriga, né, Abalou o trilho não e daí tinha travou. E Jesus amado. aí eu falei, cara, e você não previu isso? Você que é o cara da estrutura, não previu que ia fazer a barriga? Ele falou, não, nunca ninguém fez essa estrutura. Não tem como prever. Não tinha como prever. E aí foi que, aí nessa hora eu chutei o balde. Eu falei, cara, aí, olha só, aí quem foi o Deon foi o Abílio. Ele chegou para mim e falou, calma, cara, não adianta fazer isso. Vamos achar uma solução. Que legal, velho. Vamos achar uma solução. Né? cara. Me dá 30 minutos. Falei, tá bom. 30 minutos, você tem 30 minutos. Vou passando outras coisas com os bailarinos aqui, né? Vou ensaiando outras coisas e você vai achar essa solução. Tá bom. Depois de 30 minutos ele falou, vamos fazer um ensaio. E você vê se aprova ou não o que eu achei de solução. Falei, tá bom. Fizemos um ensaio. Música, coreografia, porta se abrindo, vazio, não tem nada, fecha de novo. Em segundos, quando abre novamente, fumaça e o caminhão tava lá. Que coisa Eu nem acreditei, incrível, nem eu acreditei. Eu olhei cara. aquilo e falei, caramba, como é que eles fizeram isso? Conseguiram mesmo, o caminhão tá lá, né? E fui eu quem criou o projeto, mas mesmo assim... E quem fiquei mais chorava naquele admirando. momento era teu pai. Dizia, eu não vou perder minha casa. Meu pai nem apareceu, nem minha mãe. Minha mãe falou, nem vou assistir para não passar nervoso lá. Resultado, eu falei, cara, apareceu todo mundo chorando, aplaudindo, porque deu certo, então foi validado. Mas aí eu falei, ficou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, caramba, como é que ele solucionou isso tão rápido? Né? Eu não vi ele serrando nada, eu não vi ele usando nem Reforço. maquinário, nem um cabo de aço Sim. para reforçar nada. Eu falei, como é que ele resolveu? Eu falei, ô Abílio, me fala uma coisa, como é que você resolveu isso? Ele falou, não, deixa pra lá, não funcionou? Eu falei, funcionou, mas eu sou o diretor técnico também, eu sou obrigado a entender como é que você resolveu isso, porque isso pode ser, né, como é que é aquela... A gambiarra, né? Gambiarra ou sorte de principiante, né? Deu certo agora e pode ser não dar certo na hora. Ele falou, tá bom, então toca o ensaio aí, venha se ver comigo o que eu criei de solução. Aí, cara, toquei o ensaio, né? Vai lá, pessoal, então vamos fazer como se eu estivesse aqui, mas eu vou estar assistindo o show por trás. Né? Música, tudo, coreografia, como se fosse normal. E aí eu vi o Abílio com um pedaço de cabo de vassoura na mão, né? Eu falei, caramba, o que esse cara bolou de solução? E foi muito simples o que ele bolou de solução. Né? Foi o que tinha naquele momento de recurso. Como a barriga fazia, né? Era muito grande, o que acontecia? Era uma barriga que não era muito pesada. Sim, sim. Mas como a estrutura tinha mais de 4 metros de altura, Tá. um ser humano não conseguia empurrar. Alcançar. Ele pegou um cabo de vassoura, empurrava a barriga para cima e a porta ficava livre para entrar o caminhão. Entrava o caminhão, depois ele fechava de novo, ele soltava e travava a porta novamente. Simples assim, né? E aí ele falou, e aí, Saul, gostou? Eu falei, aí eu também estava nervoso já, aí nessa hora eu só estava achando defeito em tudo. Eu falei, cara, você me resolve com uma porcaria de cabo de vassoura a solução, né? Você acha que eu vou validar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 vezes em seguida. Se você em 10 vezes a gente fizer isso acontecer, aí eu valido essa técnica para todos nós, né? Ele falou, Daqui pra frente tá acaba bom. de vassoura pra sempre. E pior que a gente fez as 10 vezes, e as 10 vezes o caminhão apareceu com perfeição total. Então, quer dizer, aí nesse momento só podia falar, tá validado, Abílio, parabéns, perdoa a minha grosseria, perdi a cabeça, mas você foi brilhante. E aí foi validado. Cara, olha que é uma história, é uma pérola atrás da outra, né? A primeira que a gente vê a nossa dependência enquanto ninguém é uma autoridade sozinho. Toda pessoa que fala, eu sou autoridade por causa do meu mérito. Olha aqui, o maior ilunista da América Latina está dizendo que ele dependeu de um cabo de vassoura e de um cara que teve um protagonismo naquele momento. Sim. Então, o que te salvou naquele momento foi o protagonismo do cara que tá na tua equipe, que comprou o sonho junto com você. Então, ninguém é sozinho, gente. Ninguém é sozinho. Eu tô aqui com vocês, tem 2 caras vibrando aqui, tem aqui atrás o Gus e o Paulinho vibrando aqui junto nessa ação e sempre estão junto comigo, sempre estão vibrando. O meu time vibra comigo e torce para que as coisas dê certo. Então, saiba valorizar teu time, em primeiro lugar. Segundo lugar, que mesmo com você como líder, às vezes você não vai ter todas as respostas. E você tem que conseguir com pessoas que sejam tão boas ou melhores que você naquilo que elas são boas, para que você possa ser the one
em algo, porque quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Então aqui temos uma segunda lição muito importante. E a terceira lição que eu acho que a gente leva aqui para a gente concluir o nosso encontro, e eu queria falar com esse cara umas 10 horas, pelo menos, né? Eu tenho certeza que ele volta mais uma vez. É que é para entender que quando você escolhe ser The One, você escolhe renunciar. A gente estava conversando agora, tomando um café, que a coisa mais difícil do mundo atual é renúncia. Que são tantas opções, aí você fala, eu quero ser bom nisso, naquilo. Se você não entender qual é a marca que você vai deixar no mundo, e para você marcar o mundo, você tem que ser bom em alguma coisa. Posicionamento de marca é o seguinte, lembrou de, pensou em, lembrou de. Se eu pensar em carro, vou lembrar uma marca. Se eu pensar numa pessoa, que marca você vai deixar? No que você será o The One? Então, Issal, você trouxe pra gente inúmeras lições. Issal, só para fechar, então, vamos falar sobre essa tua transição para a área de palestras. Hoje, como é que você está vendo? Porque vocês perceberam que aqui não tem um ilusionista. Tem um ser humano incrível, um empreendedor incrível, que tornou a sua carreira em empreendedorismo incrível. E que hoje leva para você, na sua empresa, no seu time, esse senso de extraordinário. Fala um pouco sobre esse senso de extraordinário. Foi que eu descobri, depois desses 20 anos atendendo grandes corporações, eu comecei a conhecer os problemas das corporações. Ou seja, elas me pediam para eu fazer aparecer o produto delas de uma forma espetacular, claro, extraordinária, que eles queriam, porque eles já tinham feito tudo de ordinário. Ordinário, vamos dizer assim, né? E agora precisava de algo extraordinário. E foi então que eles me buscavam. E foi nesse momento que eu entendia que atrás de um CEO, atrás de grandes corporações, há pessoas, há seres humanos, né, que com seus defeitos, com suas emoções, né, com suas vaidades. E a gente tinha que entender cada uma dessas, mas o principal o que era? Que o objetivo acontecesse. Então numa convenção de vendas, quando éramos contratados. Para quê? Não era para entreter as pessoas, alegrar as pessoas. Não é sobre o show, né? Não tem nada a ver sobre o show, né? O que menos interessava era se usava a técnica X ou Y, mas o que interessava era o que é que eu vou deixar de mensagem para que esses vendedores dessa convenção atinjam a meta e superem a meta de 2 anos que eles foram vitoriosos. Ou seja, como que eles vão superar essa nova meta agora? E é isso que eu tinha que fazer, né? Através do ilusionismo ou de qualquer outra técnica que tinha. E foi então, Edu, que eu enxerguei. Cara, não tem a ver com ilusionismo, mas tem a ver em como que eu vou semear no coração da pessoa, né, essa inspiração, essa motivação para ela atingir o resultado que ela deseja atingir. E foi nesse momento que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Porque o ilusionismo é legal, mas é legal quando você é mais jovem, né? Muita vaidade, né? O mercado do show tem essa coisa. Muita vaidade, outra coisa, você viaja muito tempo todo com o time, então quando você está solteiro é legal, mas quando você está casado, você já começa você tem uma família para cuidar, você tem outras responsabilidades e outra coisa. Tem formas de gerar mais valor do que apenas o entretenimento, né? Porque entretenimento, às vezes, a pessoa não vai lá no teatro com compromisso. Hoje eu vim aqui para mudar minha vida, para aprender algo. Não, o cara vai lá e depois nem lembra muitas vezes o que viu lá. E eu entendi que não era isso que eu queria entregar. E foi nesse momento que eu entendi que o meu legado não era ilusionismo. Mas isso só caiu a ficha, sabe quando? Quando foi aplaudido por 2 presidentes da República, né? E aí eu falei, cara, o que mais que eu posso querer depois disso, né? Assim, por que acontece? Eu percebi que tinha uma coisa, Edu, que é legal colocar aqui, né? Para que você quer ser o The One, né? Qual a motivação por trás disso? Isso mesmo. Eu, no meu caso, queria ser o The One por uma motivação na época que não era muito boa. Egoísta, né? Era por mágoa, não por amor. Sim. Sabe qual a minha mágoa? Os garotos que me falavam que eu era, ô japonês, vai pro teu país. Eu queria mostrar para os caras o seguinte, você venceu, eu sou brasileiro, amo meu país e vou deixar minha marca, né, na cultura desse país que você tá vivendo também. Por isso que eu coloquei ilusionismo no carnaval, no futebol, na festa de Parintins, né? Tudo que é referente à cultura do país, né? Cinema, teatro, brasileiros, tudo. Mas você estava tentando ainda se vingar, entre aspas, das pessoas. No fundo era isso, por isso que essa era a sede que não parava mais. E quando eu coloquei tudo isso em grande escala, em todos esses lugares, e no final apresentei ainda o presidente da República aplaudindo em pé, eu falei, acabou. Minha missão acabou. Não tem nada para provar, né? E aí veio o quê? O vazio no coração. Por quê? Porque o meu The One estava no caminho errado. E foi aí que eu tive que achar o The One no caminho certo, que é o propósito. E aí é uma outra história. Gente, eu não quero parar por aqui, eu vou ter que parar
deixando essa questão do propósito para um próximo encontro, e tem muito para vocês conversarem. Agora vocês entendem por que esse cara tá junto com a gente. Então, esse encontro ele foi literalmente mágico, né? Ele foi um encontro que mostrou o que é você colocar a alma, você acreditar. E aqui o Isao deixa para vocês um último recado que a gente sempre fala no The One. Não é sobre aplausos, é sobre propósito. Somos servos de um propósito. Escalamos nossa mensagem, ganhamos mais dinheiro, alcançamos mais milhões de pessoas, porque nosso propósito, nossa mensagem escala. Vem com a gente, Isao. Cara, que aula, cara. Que aula. Você é tudo de bom. Deixa um recado final pro pessoal aqui e vamos em frente. Tá. A pergunta é, toda vez eu perguntava para mim, por que eu faço o que faço? E sempre eu tinha uma resposta. Uma hora era o dinheiro, outra hora era a fama, reconhecimento, até que chegou um dia, Isao, por que você faz o que faz? E essa resposta não veio mais. Foi nesse momento que eu comecei a buscar. Cara, tem alguma coisa que eu perdi no meio do caminho e que eu preciso preencher meu coração agora. Talvez este seja o momento da virada que você tem que fazer na tua vida para que você mude o teu destino. Caso contrário, você vai ser uma pessoa que vai ser frustrada, porque mesmo que você tenha alcançado tanto sucesso, tudo aquilo que você talvez um dia sonhou, aquele sonho talvez tenha envelhecido e agora você precisa de novos sonhos, de um novo legado que você deseja deixar. Por isso que The One está aqui para isso, para você encontrar quem você vai ser agora nesse novo momento em que você está vivendo. Ou seja, quem é você, né, dentro do seu propósito, a sua melhor versão de ser humano dentro da humanidade. Vencer The One, vencer que nem esse cara, vem com a gente.